Semana da Pátria, certo? Então, durante toda essa semana, nós vamos trabalhar a pátria. O que aconteceu e como foi, certo? Beleza? Então, agora a tia vai contar a historinha de Pedro. Você sabe quem foi Pedro? Quem foi esse príncipe que deu a independência do Brasil? Então, vamos lá aprender agora. Era uma vez um príncipe que se chamava Pedro. Pedro um dia veio lá de uma cidade, de um país bem longe, lá que se chama Portugal, certo? Pedro e sua família veio em um barco que se chama Caravelas, certo? Então eles vieram lá de Portugal, atravessaram o mar e chegaram aqui no Brasil para morarem, certo? Junto deles veio Pedro e seus pais nesse barco bem grande, certo? Que se chamava Caravelas. Demorou muitos dias para poder chegarem aqui no Brasil, certo? O povo brasileiro gostou muito de Pedro, porque Pedro era um menino muito inteligente, que gostava bastante de conversar, sabia? E era um menino bastante corajoso também. Depois de alguns anos da chegada dos reis de Portugal ao Brasil, eles receberam uma carta vinda lá de Portugal chamando para que eles pudessem voltar. Nessa carta, a família deveria voltar urgentemente para Portugal. O rei, então, resolveu nomear Pedro como príncipe regente do Brasil, certo? E foi lá para Portugal. Foi embora e deixou Pedro, tomando de conta do Brasil. Então, o tempo passou, e o pai de Pedro mandou uma carta chamando Pedro de volta para Portugal. Vê se pode. E Pedro ia deixar o Brasil? Então, Pedro então mandou dizer para o seu pai que não ia mais voltar para Portugal não, que gostava do Brasil e aqui ele iria ficar. Pedro se apaixonou pelas plantas, pelas flores e principalmente pelas pessoas do Brasil, certo? Então ele chamou todo o seu exército de soldados, pegou seu cavalo branco e foi lá para as margens do rio Ipiranga. Lá no rio Ipiranga, ele gritou: independência ou morte! E todas as pessoas que lá estavam gritavam: independência, independência, independência! E assim, Dom Pedro I, o príncipe do Brasil, disse que o Brasil seria independente de Portugal e que Portugal não ia mais mandar no Brasil não, certo? E aí? Gostaram da história? Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil nas margens do rio Ipiranga. Gostaram da história? A tia adora a história do Brasil. É muito legal, tia, a história desse príncipe. Beijos e até mais.